sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Nós estamos no nosso programa mais do que querido De Cara com Elas. E eu, Simone Quirino, uma consultora de negócios e uma criadora de conteúdo, tenho o maior prazer de estar aqui junto com Michele Leles, mãe, terapeuta e mentora. E Cássia Queiroz, terapeuta. E hoje eu trouxe para conversar com a gente uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, uma admiração enorme, que é uma especialista em direito de família, Natália Leite, onde ela vai nos ajudar a entender um pouquinho a evolução do sistema familiar e o papel da mulher nesse contexto. Tanto é que o nosso tema foi o quê, né, Natália, que a gente discutiu? Desconstruindo a família e a mulher no futuro, né? Exatamente. Mas seja bem-vinda, Natália. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. E falar de família é algo muito desafiador, né? No dia que nós reunimos para poder falar um pouco, né? Fazer o nosso roteiro, eu quis trazer também, para começar esse bate-papo, perguntar para as minhas colegas: Michele, qual que é o seu olhar para essa questão da família? O que é família para você? Família, para mim, é a base, é a minha estrutura. Eu tenho como formação economia doméstica. E um dos motivos que me levou a fazer essa formação foi o fato da gente estudar a família. A família, para mim, é algo muito importante, é um valor e na verdade, até a opção de ter casado com o Paulo, meu marido, foi porque, para ele, família também vem em primeiro lugar. É isso. E para você, Cássia? Eu não tenho uma família constituída, né? Eu só tenho a minha família de origem. E essa palavra, origem, para mim, diz muito sobre família, porque tem muitas pessoas que não conhecem seus familiares, foram abandonados, né? E aí, que base seria essa estrutura familiar que os falta, né? Então, eu acho que origem é uma palavra que diz muito para mim sobre família, que eu vim de alguém, eu vim de algum lugar, eu vim de alguma família. E aí é como se fosse uma estrutura que não aparece, mas que existe. E para mim, Simone, família, eu digo que é uma rede de apoio, onde nos momentos de dificuldade, de felicidade, eu possa contar. E foi a partir desse contexto aí que eu quero perguntar para a minha querida Natália, seja bem-vinda, poderosa, para você falar um pouquinho sobre essa questão, né? Explicar para a gente, brevemente, essa evolução do sistema denominado família. Primeiramente, eu quero agradecer, né, de vocês, não só a presença e de terem me convidado, mas também compartilhado, né, neste momento, impressões que são pessoais, que são subjetivas. E o que eu acho mais bacana e que traz, de fato, nessa reflexão sobre o que é família, que primeiramente, né, cada um tem uma concepção do que é. E antigamente havia uma concepção bastante tradicional, uma concepção bastante engessada sobre essa estrutura. Obviamente, ela é a base da nossa sociedade, né? Um dos primeiros locais onde as pessoas, aquele convívio social, em que o sentimento de pertencimento, perfeito, ou não também, né? Mas há não muitos anos atrás, o que nós víamos é essa concepção de uma família tradicional, né, pautada num relacionamento, né, heterossexual. Então, a família, o conceito dela vinha a partir de uma relação entre um homem e uma mulher, que através do matrimônio, através do casamento e também por ter intenção, né, de reprodução, de ter filhos, que então assim se configurava. O problema e quem não se encaixava nisso? Nesse modelo, né? De repente não queria, vinha de uma família de origem, mas não quer constituir outra dali para frente. Quem tinha um convívio, mas não chegou a oficializar essa união, né? Então, todas as decorrências disso, casais homoafetivos, como que ficava neste cenário?
Então, o que nós vimos até pouco tempo atrás era essa estrutura. Então, assim, o meu papel aqui também, e ao trazer essa discussão, não é, né, destruir os parâmetros e o mundo de ninguém, longe disso, mas é a gente trazer essa reflexão, e que é muito necessária, porque ela perpassa também numa busca de igualdade de direitos das mulheres, igualdade de direitos, né, e atenção também à criança e ao adolescente, aos idosos, ou aqueles casais que não... que sim são uma família, porque hoje em dia eles, a partir desse vínculo afetivo, que não necessariamente também precisa ser formado a partir, né, de um histórico biológico, né, daquela mãe, pai e um filho. Então, como hoje em dia o nosso ordenamento ele permite diferentes configurações plurais, baseada no afeto, no carinho, no respeito, né, e na solidariedade. Mas olha que legal, né? Isso tudo que você falou, e feita essa pergunta anteriormente pra gente, a gente não esperava essa pergunta, né? E que eu achei super pertinente, super legal, a sua sacada, foi bom. Você seguiu sua intuição, parabéns. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para você ver que em momento nenhum, nós duas atentamos à estrutura. Sim. Tipo, né, a nuclear, que a gente estudou na economia doméstica, né? Tinha nuclear, monoparental. Como é que é? Monoparental. Eu lembrei de duas já, menos mal. Hoje em dia tem as famílias reconfiguradas, né? Não, aí essa parte aí não tinha na nossa teoria. Porque a gente estudou teoria da família. Sim. E era uma parte assim super legal. E eu super concordo com tudo aí que você colocou. Família vai muito além de uma estrutura. Vem de uma questão de origem, vem a questão estrutura, no social, sentido cultural, social, de base, né? As diversidades. Por que eu e a Natália a gente escolheu esse tema? Justamente por conta disso. Porque a família, a gente tem que entender que hoje, né, Natália, essa evolução da diversidade, ela vem trazendo outros formatos de família. Dos que eu considero. Que a gente precisa respeitar, entender e conhecer. É um fluir natural da nossa sociedade, para que não haja né? aquele julgamento, aquele olhar torto que muitas vezes nós temos, porque o olhar do julgamento ele impera mesmo, e o nosso papel como mulher. O que essa evolução de nós mulheres dentro da família tem causado? Né? Então, assim, foi esse o nosso intuito. E a pergunta, né, que eu trouxe também, em relação ao papel da mulher na família, quais foram as principais conquistas e avanços em direção à autonomia e à igualdade de direitos? Sim, é importante a gente trazer essa discussão, porque às vezes a gente pode parecer, não, é só o papel que cada um exerce, mas é necessária reflexão sobre outras questões que estão por trás. Claro. Quando a gente falou dessa família, né, de um conceito mais tradicional, bastante hierarquizado, né, de uma certa uma superioridade, né, vindo dessa concepção de superioridade da figura do homem, essa estratificação era necessária também para se manter um modelo, né, de sociedade, um modelo de família. Então, e daí o que nós conversamos a respeito do papel da mulher. Se antes eu passava da obediência do meu pai para a submissão ao meu marido. Exato. E o quanto que isso influencia. Porque, então, as mulheres também, né, anteriormente, o papel delas ficava restrito à casa, restrito às questões familiares. E claro que isso tem bastante importância, mas, ao mesmo tempo, sempre trazendo essa reflexão. E quem não se encaixa nesse padrão? E quem não queria? Essa relação, não estou aqui para ir contra essa relação, né? Até mesmo porque eu mesmo, de certa forma, me encontro nesse tipo de estrutura. Sim. Mas as pessoas que ali, né, participam desse convívio, elas estão em igualdade de direitos? A voz delas, né, são ouvidas de igual maneira? Então, assim, o que nós percebemos é que essa sociedade patriarcal,
né, que vinha dessa superioridade da figura masculina sobre a feminina, esse conceito também se propunha a manter esse tipo de estratificação. A partir do momento em que a mulher é sujeito de direitos, ela adquire voz, o que ela pensa e deseja também tem relevância, não tem como manter essa estrutura da forma com que anteriormente ela ocorria. Então, daí você tem a insolubilidade do casamento, coisa que antes você não podia, né, desconstituir, dissociar essa relação patrimonial, né? A mulher antes, ela precisava de autorização do marido para ir trabalhar. Sim. Hoje em dia, graças a Deus, né? Não isso aí vai continuar no próximo bloco. Vocês estão vendo, gente, que é um assunto muito relevante que a Natália, especialista no direito de família, está trazendo para você, que precisa ser orientada e dar voz às suas dúvidas. Fiquem com a gente. Com De Cara com Elas. Lembrando aqui da importância de você curtir o nosso vídeo, compartilhar, comentar, dê sua opinião também sobre o papel da mulher na sociedade, como que você vê isso hoje. Para nós é muito importante. A gente estava falando no bloco anterior, né? A Natália está aqui, a gente fica até em silêncio, tem hora, não é porque tá ruim, ao contrário. Tá tão bom que a gente quer só ouvir ela falar, né? É incrível isso. E isso é muito bom, Natália, porque a gente fala muito do que você está trazendo, mas de uma perspectiva tão diferente, e é tão bom outra pessoa vir aqui falar, e de uma área também que é diferente da nossa, né? E confirmar muito do que a gente traz aqui, de discussão, de importância, né? E aí você estava falando do quanto nós mulheres, a gente vem nesse movimento de desconstruir realmente os nossos papéis, né? Que foram atribuídos a impostos, né? Sim, grande parte. Tudo bem que a mulher tem uma certa afinidade com algumas questões, mas isso não quer dizer que toda mulher vai ter, né, gente? Não é toda mulher que gosta de cuidar de criança, não é toda mulher que gosta de cuidar da casa. E aí, de fazer muito bem, tudo que está ligado ao doméstico. E tá tudo bem não ter afinidade com isso também, né? E tudo bem ter afinidade com as duas áreas também, né? O que acontece, o mundo, né? O trabalho, como também dentro de casa. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre as principais mudanças nesse papel da mulher, com o tempo, né? Somente, no caso aqui, no âmbito da família. Sim. Acho que as principais mudanças também, eu vou relacionar, né, com a minha área, a área jurídica, como eu comentei, né, a lei do divórcio, antes mesmo até da lei do divórcio, só para você estabelecer uma cronologia, um dos primeiros regramentos que né, visou pôr um fim a essa hegemonia da forma com que era, foi em 1962, né, com o Estatuto da Mulher Casada, que antes a mulher, ao se casar, ela perdia a plena capacidade civil dela. Por isso que eu falei, ela precisava da autorização do homem, né? Então, assim, isso não é, né? Algumas questões, elas não eram em vão, né? Juridicamente, havia um suporte que confirmava esse tipo de estrutura. Então, em 1962, né, teve esse estatuto que antes ela tinha ela era relativamente capaz, e daí ela voltou a ter a plena capacidade, né? Em 1977 veio a lei do divórcio, né, que permitiu a dissolubilidade do matrimônio, coisa que antes também não era possível. Gente, é muito recente. É isso que eu trago. E, assim, e outros regramentos bastante importantes, né? Em 2006
teve a Lei Maria da Penha, que Sim, inclusive olha. agora, né, em 7 de agosto, completa 17 anos, né, da sua promulgação. Agosto é o mês lilás. É o agosto Exatamente. lilás Agosto contra a dourado violência da mulher. da mulher. Agosto dourado? Também. A outra coisa. É outra coisa. Perfeito. Mas, sobretudo, então, assim, essas alterações também, né, legislativas, obviamente que elas acompanharam as transformações da sociedade. E por que eu estou trazendo isso, né, linkando com o que você me perguntou? Uhum. Porque a partir do momento que eu sou um sujeito de direitos, Perfeito. eu quero sair para trabalhar, né, eu não gosto mais daquela pessoa, eu não quero mais continuar construindo essa relação, então eu quero sair. Só que isso tem que ser permitido. E para isso também você tem que ter a capacidade civil para tomar essa decisão. Sim. Você mesma, sem precisar de autorização ou, né, de alguma forma, um auxílio nessa tomada de decisão. Então, assim, esses regramentos jurídicos, eles vieram também acompanhando essa evolução na nossa sociedade. A Constituição Federal, inclusive, de 88, conhecido como Constituição Cidadã, né, que estabeleceu a igualdade entre o homem e a mulher, sobretudo também nos papéis da família, é um marco também significativo que nos possibilita, hoje em dia, pensar nesses diferentes papéis. Eu não preciso ser isso ou aquilo. Eu tenho o direito de escolha, eu posso me colocar em diferentes cenários. Uhum. Mas é claro também que eu acho que a gente não pode, por mais avanços que tenha, né, deixar de ter a consciência que essa evolução, ela é recente. Nós ainda encontramos bastante entraves, né, até mesmo no judiciário, na hora de fazer a efetivação desses direitos, né, e até mesmo dessas leis. Mas que, apesar dessas dificuldades, nós temos bastante avanços. E se eu quiser trabalhar fora, se eu quiser, né, ter um filho, se eu não quiser ter um filho, a lei de laqueadura também promulgada no ano passado, ela permite isso e muda, né, que anteriormente você precisava da autorização do marido. Muito bem. Né, hoje em dia há de fato, né, a fruição desses direitos. Então, hoje a mulher tem mais autonomia para tomar essa decisão, em termos com certeza, judiciais? a mulher, no que se refere especificamente quanto à laqueadura até, ela não precisa de autorização do marido, ela não precisa estar no bojo de uma relação. Ela pode, inclusive, né? ser solteira, né? Exatamente, ser solteira. Eu posso optar em qualquer idade, a partir de maior idade, fazer a laqueadura para não ter filhos. Exatamente. Para você ver, né, Exatamente. como que o poder ainda estava Nas mãos, e ainda está, né, gente? Exatamente. Infelizmente, estamos evoluindo. Por quê? Porque a Mas, gente vinha infelizmente, dessa concepção de é que muita a família, coisa. sobretudo, É. era para reprodução, Perfeito. não é para você, né, a questão hereditária, de eu também, de repente, garantir de que o filho é do meu marido, né? Em Todas muitas essas- culturas, o próprio fato de você ser uma mulher divorciada, isso tem um peso gigantesco. Você é sim, mal mal falada, falada. até hoje, né? Até hoje. Exatamente. Dependendo do lugar que você morar no Brasil, você vai ser discriminada por Sim. ser divorciada. Hoje Sim. as E se coisas você estão falar que se ligou, tornando então- cada vez mais fáceis, porque a gente está evoluindo com o tempo, acompanhando essa evolução, mas é muito recente isso. Total. É muito E recente espaços isso. como esses também, né? Eu que ia nos falar isso trazem agora. informação, Perfeito. né? Pra O você espaço ver como de que- educação é que também ajuda na promoção, né, e evolução desses direitos. É por isso que o tema que, né, você está trazendo para a gente aqui é tão importante, porque realmente o De Cara com Elas, o propósito dele é esse, né? Exatamente. É libertar. E para libertar Não é seguir necessário padrões, né? conhecimento, Sim, né? a tomada de consciência. Porque às vezes a mulher não sabe Né? nem que ela tem o direito de fazer as coisas, Mas né? muitas não sabem, né? Muitas. E essa Leigas conscientização, inclusive, para evitar, falar assim, gente, isso não é normal eu aceitar um abuso, não é normal, Perfeito. né, um homem, ou quer quem seja, me tratar de uma forma desrespeitosa, né, ele ter o domínio sobre o meu corpo de modo que eu apanhar, né, ou bater, tá tudo bem. Então a gente tem que trazer isso ao conhecimento, né, e logicamente, né, trazendo com esse mote das mulheres, mas como eu falei, isso
antes, se a gente for parar para pensar, ela vem de uma relação, né, de superioridade de uma parte contra a outra, né? Então, como eu disse também na formação das famílias, você pode também ter outras configurações em que há também essas abusividades, em que há essas situações, e que a Lei Maria da Penha, inclusive, ela não protege só mulheres. Eu acho que é importante também a gente trazer. É importante ressaltar. Né? Que os homens nem sabem que são protegidos por uma lei dessa. Não é? Mas também não só nesse âmbito de uma relação heteronormativa, né? Então, a relação homoafetiva, né? A questão da transexualidade também, né? Está protegida. Perfeito. Excelente. Pois é, isso aí você, de certa forma, está falando até exatamente o impacto que isso tem na dinâmica familiar, né? Sim. A gente pensar que se a gente olhasse para todo mundo como seres humanos, né, com os mesmos direitos, deveres, né, e a verdadeira equidade, a gente talvez não esbarraria em tantos entraves, né, em tantos empecilhos. Mas esse assunto, a gente vai continuar falando sobre ele no próximo bloco. Fica com a gente, a Natália vai esclarecer mais pontos importantes aqui para nós. Não perca. Volta com o programa De Cara com Elas, hoje com a Natália dando lições esclarecedoras aqui para a gente e acredito que para muita gente. E aí eu fico pensando que a gente já veio de uma evolução, né? Que a mulher hoje ela ocupa lugares antes inimagináveis. E eu quero ir um pouco além, assim, saber como que você vê a mulher na família num futuro. A mulher, o futuro de uma mulher, né? No futuro, a mulher dentro de um contexto jurídico e social. Sim. Primeiro que, sendo no futuro também, né, tem alguns passos concretos que a gente já pode lançar, mas eu acho que, sobretudo, eu sou muito também sonhadora, muito engajada. Eu acho que não só as mulheres, na minha prática, eu pauto por todos aqueles sujeitos dessa família, dessa importância de se olhar para eles, dessa importância de reconhecer neles sujeitos de direitos, sujeito de desejos, né? E a gente conseguir resguardar isso, mantendo, né, obviamente, o respeito, tendo em vista do que cada um almeja. Então, o cenário para mim no futuro de uma abertura ainda maior, né, de que as mulheres possam ocupar de forma mais igualitária posições de altos cargos, que ela possa conseguir mais facilmente a sua independência financeira a partir do momento em que a gente também lança a mão de políticas públicas e não só leis, né, políticas públicas, mas esse movimento social mesmo, para que haja essa efetivação de que, além do direito, eu consigo ter acesso a eles. Então, há oportunidades, há investimentos, né? Se você parar para ver o número de mulheres encabeçando, que são CEOs, né? Que encabeçando empresas, os empreendimentos, né? Essa independência financeira, que conseguem ter acesso a esses empréstimos para construir seus empreendimentos. Então, assim, eu quero que isso se alargue, mas eu também desejo que essa sobrecarga que tem, né, sido imposta para a gente, eu acho que não tem como a gente passar num programa desse, com uma temática dessa, sem falar também dessa sobrecarga, de que
essa conscientização ela não deve ser feita só por mulheres e para mulheres. É necessária a educação e conscientização dos homens, é necessária a conscientização dos outros, né, protagonistas da nossa sociedade. Porque nós, ainda que talvez com mais ou menos consciência, mas nós passamos por isso, nós vivemos isso. Só que essa conquista e esse trilhar só é possível de fato, eu acho que caminhar de forma mais permanente a partir do momento que há a conscientização também destes homens, a conscientização da política para que haja esse acesso, né? E sobretudo, isso perpassa pela também desconstrução desses papéis de gênero, né? Por quê? Porque as minhas habilidades não é habilidade de menina, habilidade de menino, não, peraí. Né? Se eu não tenho essa estratificação, eu só posso brincar com boneca. Por quê? Quando eu crescer, eu quero ter um carro. Carro esportivo é só para homem. Não, e se eu quiser ter uma moto? Não, moto é coisa de menino. Então, assim, tudo isso está interligado. Natália, só abrir um parênteses. É tão bonito isso que a gente vê o movimento lá fora acontecendo também, né? Eu assisti uma propaganda de uma empresa de telefonia celular que fez a propaganda pegando o futebol feminino, que teve uma Copa Feminina, né? Agora, recentemente. E colocou assim, a raça é uma palavra feminina. Ai, meu Deus, qual que é a outra palavra? O triunfo não, a vitória é uma palavra feminina. O futebol também é uma palavra feminina. Aí mostrou as mulheres no futebol. Sim. E eu acho isso incrível, porque eu acredito que entra nesse ponto que você está colocando. Eu vejo que no futuro não vai precisar ser falado sobre isso, né? A gente vai precisar mais ter que reforçar que todos os espaços são de todos, né? Que não existe. Ficar gritando, levantando bandeiras, né? Não há, assim, a gente pode continuar fazendo movimento, claro, mas sem essa necessidade. Talvez a gente faz como se fosse até uma coisa, não, a gente tem que fazer, não. Mas eu me pergunto que futuro vai ser esse, porque até hoje a percepção que eu tenho é que os espaços alcançados por mulheres foram lutas femininas. E não menos a gente deixou os outros papéis de lado, por isso a sobrecarga. Exatamente. Né? Ainda não existe uma divisão igualitária familiar, de educação dos filhos, de cuidado com os filhos e com a casa e Mas com eu isso, acredito com aquilo. que nós estamos, por exemplo, hoje o meu trabalho é justamente ajudar a conscientizar as mulheres do papel dela, do lugar dela. Esse lugar onde ela tem que ter os direitos dela, mas também ela não tem que carregar o mundo inteiro nas costas. E aí vem em contrapartida a questão de sabermos delegar Perfeito. funções para quem está mas na esse, nossa e família eu acredito que isso já está acontecendo. Essa é eu a vejo que a minha filha, a sua até filha, hoje, gente. elas vão viver esse Eu mundo. também falo Eu dessa vejo. desconstrução, né, desses papéis de gênero, porque as tarefas domésticas não são só de mulheres. Não. Se um homem hoje em dia, na atualidade, ele vai morar numa república só com homens, Tem que aprender. eles todos Quem não sabe, dividem, tem que eles têm as tarefas, elas não têm nome, né? Elas não têm justamente gênero, elas não têm que tem ser dono, feitas. né? Ou responsáveis, né? Quando você tem filhos, por que isso é só atribuição da mulher? Mas aí você entende que é um papel, é eu que tenho que me posicionar. Porque se eu nós mulheres, a gente precisa ocupar esse novo lugar. Uhum. De até dizer, até aqui sou eu, mas aqui eu não quero. Sim. Quem vai ser? Porque eu não estou disposta a fazer isso aqui. Uma conversa tranquila. Tranquila, até porque nós temos que educar os homens. Ali, né? Se a gente está sempre buscando equilíbrio. Mas assim, eu também entendo que em algumas situações, nem sempre as mulheres, por mais que seria, eu acho que o mais interessante, elas conseguem ter essa conscientização. Por isso que eu também penso que não deve ser apenas destinado a elas, mas destinado a todos em geral. Por quê? Se eu estou num âmbito de um familiar ou próximo, quer seja como homem, como um parente, mas você chega e busca reforçar na pessoa, busca que ela tenha condições de que ela perceba, fala assim, olha, essas relações elas têm que crescerem no afeto, né? Então, assim, se ela sempre passou daquele domínio de um pai para um marido, como que ela também, os parâmetros que ela tem é aquilo que está tudo certo e aceitável, né? Então, assim, é um processo de conscientização da mulher também,
mas eu penso que é de toda uma sociedade Perfeito. para também assegurar de que ela, se eventualmente numa posição de vulnerabilidade que ela mesma não consegue, eu acho que assumir e exigir isso, mas que outras pessoas assim também o façam, né? E você como... Ô, gente, eu não tinha não. visto. Muito bom. E o que a gente só Super pode falar aqui é agradecer a Natália. E, Natália, dê uma mensagem, passe uma mensagem para essas mulheres, né, para elas procurarem realmente os seus direitos, né? Sim. Primeiramente, né, eu reforço aqui o meu agradecimento. Eu acho que o programa é extremamente importante justamente nesse papel de informação, de educação. Eu acho que também de nos encontrarmos, né, nas mulheres e nas pessoas que aqui vêm e percebemos que não estamos sozinhos, né? Todos nós temos uma história, uma trajetória, uma família, temos sonhos, temos desejos e que a gente consiga, né? Eu acho que reforçar os pontos positivos, tomar consciência daquilo que precisa ser mudado, alterado e também, né, precisando que eu acho que busque por profissionais que eu acho que saibam acolher, por profissionais que saibam entender, né, a sua necessidade e a sua dor. Perfeito. E esse foi mais um de Cara com Elas, com Natália Leite, uma especialista em direito de família, juntamente com as minhas parceiras Cássia Queiroz, no programa De Cara com Elas. Esperamos você na sexta-feira. Até lá.